Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula. Nessa aula nós estaremos dando sequência ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nós estaremos estudando a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Esse é o tema da nossa aula, da nossa lição, nós estaremos estudando. O texto áureo diz da seguinte forma: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A leitura, a verdade prática, está registrada na nossa lição, diz da seguinte forma: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa lição, a nossa aula de hoje está baseada no texto de Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. E nós podemos distribuir da seguinte forma esses versículos. No versículo 15 e versículo 16, nós observamos que Paulo ele faz uma ação de graça pela vida dos efésios, pela vida dos irmãos que estavam na igreja de Éfeso e para todos os seus leitores. E no versículos 17 ao versículo 19, ele faz uma oração intercessória em favor dos seus leitores. No versículo 20 ao 23, nós podemos observar em suas palavras que ele faz uma exaltação a Cristo. E nessa lição nós estudaremos ainda no primeiro capítulo, dando sequência, nós podemos observar que Paulo ele passa do momento de louvor, do momento de doxologia para um momento de oração. Ele ora em favor dos irmãos, faz uma intercessão à vida daqueles irmãos. Nós podemos dividir o texto, esse texto que nós acabamos de citar, em três tópicos, em 3 momentos: ações de graça, oração intercessória e louvor e exaltação. E o apóstolo Paulo, ele exorta os seus leitores a louvar a Deus pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos adquiridas. E buscar, depois de receber essas bênçãos, buscar a iluminação do Espírito Santo, o discernimento para entender o real propósito de sua chamada, da chamada de Deus em suas vidas. Os salvos em Cristo, os eleitos, os predestinados, depois que recebemos a nossa herança, as bênçãos espirituais, agora temos que conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Qual o motivo da nossa chamada? Que seria para a riqueza, a gloriosa herança que Ele nos chamou. Qual que é o propósito da nossa chamada? Nós estaremos estudando nessa aula de hoje. Nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós estaremos estudando nessa aula. O apóstolo ele sempre ensina nas suas palavras que os salvos eles precisam ser iluminados. Eles foram salvos, agora eles precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O primeiro subtópico, a ação de graças e intercessão. Aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, eles precisam buscar a iluminação para entender e para completar o seu chamado. O primeiro subtópico fala sobre a ação de graças e intercessão. Nós podemos observar lá no versículo 17 que Paulo, no momento de oração, ele diz da seguinte forma: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então,
Os versículos 15 e 16, ele faz um momento de ação de graça, ele se alegra pela vida dos eleitos e pelas bênçãos que eles recebem, que eles receberam, que foi a eleição, a predestinação, a adoção e o dom também do Espírito Santo, a qual é as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que atendem positivamente ao seu chamado. Agora, nós podemos observar que ele ora em favor da vida desses eleitos para que eles tenham conhecimento, a oração em favor dos seus leitores, para eles que tenham conhecimento, para que lhes seja concedido o espírito de sabedoria e de revelação, para que pudessem completar e entender a esperança da chamada de cada um deles. Qual que é o propósito da chamada? Qual o objetivo? Essa é o motivo da oração do apóstolo em favor desses irmãos, dessa igreja. O segundo subtópico vai falar sobre a esperança da vocação. Nós podemos observar lá no versículo 18, que diz da seguinte forma: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu estou usando uma tradução da Bíblia, a Nova Versão Internacional. Ela difere um pouco nas palavras que está registrado aí propriamente dito na lição, mas o conteúdo é o mesmo. A esperança da vocação. A intercessão de Paulo pelos irmãos, pela vida dos eleitos, era que, para que eles entendessem e soubessem qual era a esperança, a sua esperança, eles foram chamados, eles foram eleitos, responderam positivamente ao chamado de Deus. E agora, como proceder? Então, ele ora para que eles pudessem entender qual que é a vocação, o chamado desses eleitos e o que eles deveriam fazer, prosseguir e proceder nas suas vidas. Então, é para que eles entendessem e soubessem qual seja a esperança da sua vocação. Eles foram vocacionados. E qual que é a esperança? Qual que é o objetivo? Assim, eles eram capazes de experimentar os privilégios de serem vocacionados. E nós podemos citar aí 3 privilégios, 3 aspectos, que são eles. Deus os chamou no passado. Antes da fundação do mundo, nós fomos o quê? Eleitos e predestinados. Nós fomos eleitos em Cristo, nós somos predestinados para a adoção de filhos, e isso num passado antes da criação do mundo. E nós, no passado recente, aqueles que são eleitos, eles atenderam positivamente ao chamado. O segundo aspecto é ser santo. Ser santo aqui é ser separado, é andar como exemplo, é viver uma vida que seja sal, que seja luz para as pessoas que estão à nossa volta, possam contemplar a diferença que o eleito tem da vida daquele que não é eleito. Andar como exemplo, irrepreensível, aquele que não precisa de ser chamado a atenção, aquele que não precisa de ser repreendido. E o terceiro aspecto é participar das bênçãos futuras. Além de ser santo, de ser separado, de atender positivamente ao chamado de Deus, nós temos as bênçãos futuras. Que bênçãos são essas? De ter a vida eterna em Cristo Jesus, de ter a certeza e a esperança de um dia estar face a face com Deus. Então, a esperança da nossa vocação. Nós podemos atribuir esses 3 aspectos aí que a nossa lição traz, falando sobre a vocação daqueles que são santos e são separados. E com esses 3 aspectos, principalmente o segundo aspecto, de ser separado, de ser santo, de ser exemplo, isso vai fazer com que Cristo seja pregado às demais pessoas, através do exemplo, através de uma vida santa e exemplar
na sociedade a qual nós vivemos. E terceiro subtópico vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Ainda no versículo 18, quando ele disse que estava orando para que os olhos do entendimento aqui é cardia, que significa coração, a fim de que vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, os santos, nós, aqueles que são santos, aqueles que são separados, eles são herança de Deus. Nós somos propriedades do Senhor. Então, é a herança que Deus tem para nós, as riquezas, as bênçãos que Deus tem para nós. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Então, nós temos herança. As riquezas, as bênçãos que acompanham o plano da salvação. Imagine só, quando nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. O Senhor, Ele apaga os nossos pecados. E a partir desse momento nós somos o quê? Adotados como filhos. Porque, por natureza, antes nós éramos filhos da ira. Mas Deus nos adotou e nos deu a posição de filhos e nós temos as riquezas da glória da sua herança. As bênçãos espirituais. E o mais interessante, uma das riquezas mais interessantes é a vida eterna. De estarmos para sempre com Deus, eternamente livres da ira vindoura, da ira futura que está para acontecer. Mas, por sermos filhos, nós temos as heranças, as bênçãos de Deus reservadas para nós. O segundo ponto vai falar sobre excelente grandeza e força do poder divino. Aqui nós podemos destacar duas palavras que nós vamos abordar nesse tópico, nesse ponto 2, que fala sobre a grandeza e força. São dois adjetivos, são dois atributos que pertencem a Deus. Que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande, Ele é aquilo que tudo pode. E a sua força, nós vamos estudar. O primeiro, aqui, Paulo, ele traduz essa grandeza e a eficácia desse poder que opera em nosso favor. O poder de Deus, Deus usou essa grandeza, essa força do seu poder para ressuscitar Jesus dos mortos. E esse poder, essa grandeza, ela é exercida para o quê? Ressuscitar aqueles que estão em Cristo também. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que morreram um dia vão ressuscitar e estar para sempre com Cristo. Jesus Cristo é as primícias daqueles que dormem. Nós vamos estar estudando nessa aula. A grandeza, o primeiro subtópico vai falar sobre a grandeza do seu poder. Poder aqui, o seu poder aqui é relatado, é dinamis, que é do grego, que opera nos crentes. E essa grandeza, ela é imensurável. Nós não temos palavras para mensurar a grandeza do poder de Deus. E ela é operada segundo a operação de Deus, da força do seu poder. E não da força do homem, da força da natureza, mas segundo a operação da força do poder de Deus. A grandeza é um adjetivo que enaltece a magnitude de Deus, do seu poder, que é acima de qualquer coisa. Nós não temos, assim, expressões para qualificar a grandeza, porque ela é imensurável, ela é muito grande. Os adjetivos que nós podemos usar, as palavras que podemos usar, ainda são pequenas para demonstrar esse poder, o poder de Deus. E poder é algo que esse poder aqui é algo que está relacionado com algo que está além dos limites humanos, além da realidade humana. Indica milagres, feitos milagrosos. E milagre, nós podemos entender por milagre que é o quê?
é algo que nós não entendemos, está além da nossa lógica. É a suspensão daquilo que é lógico. Nós vivemos naquilo que é lógico, mas o milagre ele está acima daquilo que é lógico. Para alguns é ilógico, né? É a suspensão daquilo que é natural por algum período de tempo, momentâneo. E é somente esse poder que pode salvar o homem. A nossa salvação, ela é um milagre. A nossa vida é um milagre. Portanto, é uma ação direta do poder de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Nós podemos observar que a salvação, ela não é por meio de obras. A salvação, ela é graça de Deus nas nossas vidas. Então, ela é a grandeza do seu poder. Agora, no segundo subtópico, nós vamos falar sobre a força do poder divino. Aqui o apóstolo ele usou 3 vocábulos gregos para denotar e para demonstrar essa força do poder divino. Se nós observarmos bem aqui, ele usa a palavra operação, que é eficácia, a operação é eficácia, a força, que é kratos, que é a intensidade que é usada essa força, e, por último, ele vai falar sobre o poder, que é ischos, que vai falar sobre o poder. Assim registrado na nossa lição aqui, fala sobre a palavra operação, que é traduzida por energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. E segundo a expressão, é força, que vem do termo kratos, que está no grego, e tem a ideia de intensidade. E, finalmente, a palavra ischos, que indica o termo poder inerente de Deus, que é um poder que é exclusivo de Deus. Então, nós podemos observar que quando esse poder, o exercício desse poder, ele foi exercido em Cristo, né? Quando Deus ressuscitou a Cristo dos mortos e colocando Cristo o quê? À direita de Deus. É um momento de exaltação da pessoa de Cristo. E a elevação de Cristo acima de todo domínio, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Nós vamos ver aqui na sequência, no ponto 3, e antes de entrarmos no ponto 3, nós podemos observar que a morte de Jesus, ela demonstra, Deus demonstra o seu amor pelo homem. E já na ressurreição de Cristo, ele demonstra o seu poder. O poder de Deus está sendo demonstrado na ressurreição de Cristo. A força do seu poder, a grandeza do seu poder, tudo isso pertencentes única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. O tópico 3, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nós podemos observar aí, no tópico 3, nesse ponto, no terceiro ponto, nós vamos ver 3 aspectos da exaltação de Cristo. Quais são eles? Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobremaneira. O primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Deus, ele expressa o seu poder na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou no poder de Deus, através do poder de Deus. Deus estava exercendo o seu poder sobre a vida de Cristo, sendo ele o quê? As primícias. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E na ressurreição, ele nos garante que seremos também ressuscitados. E nós reinaremos com Cristo eternamente. Então,
todos aqueles que morreram em Cristo, eles um dia hão de ressuscitar, e esse poder que Deus usou na pessoa de Jesus para o ressuscitar, será usado também para aqueles que morreram em Cristo, na expectativa da salvação. Eles vão ser ressuscitados com esse poder. E nós podemos observar que o título do terceiro ponto, ele fala o nosso exemplo de exaltação. Assim como Cristo foi exaltado por Deus, a igreja, os eleitos, aqueles que foram predestinados, eles também seguirão os mesmos passos de Jesus. Assim como ele foi o exemplo, aqueles que morreram em Cristo um dia também serão ressuscitados. O segundo aspecto é Cristo elevado à direita de Deus. Cristo ele está à direita de Deus, e aqueles que morreram em Cristo um dia hão de ressuscitar. Aqui nós podemos observar que em algumas culturas, aquele que assenta direito, a palavra assentar-se à direita é algo reservado para algum chefe de governo, simbolizando a honra que lhe é dada, a dignidade que lhe é dada, o poder delegado a essa pessoa. No entanto, nós temos aí até algumas palavras, algum ditado que diz assim, olha, fulano de tal é braço direito de ciclano. Está denotando que essa pessoa que é o braço direito é uma pessoa que está lado a lado, está auxiliando, ajudando essa pessoa e sendo honrada pelo ciclano. O fulano está sendo honrado pelo ciclano. Por quê? Porque ele está delegando a ele, dando autoridade a ele. E nesse exemplo aqui que nós podemos verificar que Jesus ele está à direita de Deus. Mas Jesus ele é Deus, Cristo é Deus, mas didaticamente para nós entendermos, ele está à direita de Deus e Deus, ele deu todo o poder, ele deu toda a autoridade a Jesus, toda a dignidade, toda a honra a Jesus Cristo. E Cristo foi investido de poder pelo próprio Deus, de senhorio, domínio. Aqui nós podemos observar o domínio universal. E ele está acima de todos os seres criados. Cristo está acima de todos os seres. Quando nós... Olha, e a nenhum outro nome pode ser dado glória igual. Em nenhum outro nome na terra ou no céu não pode ser dado outro poder ou nome. Nenhum outro nome pode ser dado essa glória, esse poder. Somente a quem? A Jesus Cristo. Porque o seu domínio ele é eterno. Cristo ele é coroado, tudo está sujeito a ele. Tudo está sujeito a Cristo. Quando nós lemos lá, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até o versículo de número 11, que diz assim, olha, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós observamos que toda autoridade, todo poder foi investido em Jesus Cristo, através de Deus. Deus, ele deu todo o poder e toda a autoridade a Jesus. E o terceiro subtópico diz assim, olha, o terceiro aspecto fala sobre a supremacia de Cristo. Cristo é exaltado de forma sobremaneira. Ele tem todo o domínio, ele está acima de todas as coisas, todas as intenções, quer sejam elas boas ou más. Jesus está acima de todas essas coisas. E esse triunfo traz benefício duplo à igreja. Nós somos beneficiados através
de Cristo através da sua exaltação sobremaneira. Primeiro benefício, que Cristo ele é o cabeça da igreja. É ele que domina a igreja e as diretrizes, as ações, tudo vem de Cristo. Então, nós como corpo, nós temos que o quê? Seguir o comando da cabeça. E Cristo é o nosso cabeça. A igreja é a expressão plena de Cristo. Olha que responsabilidade grande para a igreja de representar Cristo Jesus na terra. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos a expressão plena de Cristo. Então recai sobre nós um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande de sermos a expressão de Cristo aqui na Terra. Então nós temos que zelar por esse nome, zelar pelo nome de Cristo, zelar pela essa responsabilidade, porque Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso general, e nós temos que representá-lo bem aqui na Terra. Nós somos embaixadores de Cristo. E para nós concluirmos a conclusão da nossa aula, nós estudamos aí falando sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós somos vocacionados. Você é vocacionado. Qual é a sua vocação? Nós temos a grandeza de Deus, a força do poder de Deus, e Deus exerceu essa força, exerce essa força em favor de Cristo, exerceu em favor de Cristo e exerce em favor da sua igreja. E nós temos também Cristo como nosso maior exemplo, nosso exemplo de exaltação. Ele é o nosso padrão de vida. Quando nós precisamos de uma palavra, quando nós precisamos de um exemplo, que possamos olhar para Cristo, que Ele é o nosso maior exemplo. E a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Nós podemos observar o grande amor que Deus tem para com a humanidade, para conosco, ao ponto de enviar Jesus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, na força e no poder de Deus, Ele ressuscitou e Ele intercede por nós. Ele está olhando por nós. E nós podemos observar a demonstração do amor de Deus através de Jesus em favor das nossas vidas. Isso é a expressão de amor de Deus para conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula, que você possa maravilhar-se com essa lição, que não fique somente na leitura, mas que possamos colocar isso em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos, colocando em prática, a nossa vida não será mais a mesma. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fique na paz do Senhor.